Então, a gente vai começar a falar agora da última parte do curso, né? A última parte da V2 é a última parte do curso, que é a parte de turbinas hidráulicas, que são, aí, de novo, né, naquela nossa classificação que a gente fez no início do curso. Então, agora a gente saiu daqui, né? E a gente entrou para esse ramo aqui da divisão das máquinas de fluxo. Então, a gente saiu das operatrizes e agora a gente vai entrar nas motrizes. Viu as que forneciam energia para o fluido, e agora a gente vai analisar as que extraem energia do fluido, tá? Então, que são as turbinas hidráulicas, né? Então, é uma máquina motriz usada para converter energia hidráulica e energia mecânica de eixo, tá? E, de forma geral, né, essa energia mecânica de eixo aciona um gerador, tá? De energia elétrica, pode ser, né? E essas turbomáquinas podem ser classificadas de acordo com o estado do fluido. Se a gente extrai energia do vento, a gente tem as turbinas de vento, né? Que aqui tem turbinas no mar, né? Turbinas em terra. Então, tudo que a gente precisa é uma corrente de vento forte o suficiente para justificar a instalação desses dispositivos, tá? Em plantas de carvão, né? Ou nucleares, ou de gás natural, né? O fluido de trabalho normalmente é o vapor. Então, todas as plantas térmicas, né, as plantas de geração de calor térmica, as termoelétricas, né, o que elas sempre procuram fazer é transformar a água em vapor, e aí o vapor expande nas turbinas, né, nessas turbinas. Então, vocês analisaram essas turbinas aqui lá em termodinâmica, né? Turbina a vapor, certo? Usou o ciclo de Rankine para estudar as características das turbinas a vapor, né? Então, mas ela é muito mais assim, uma máquina térmica do que uma máquina de fluxo, né? Porque, na verdade, a questão aqui é muito mais a relação, por exemplo, né, que a gente viu lá do condutor, entre as entalpias que entram e que saem, do que necessariamente a questão da conversão da energia hidráulica, né? Muito mais a energia térmica. Mas tudo bem, é uma turbina. A gente não vai ver esse tipo de turbina aqui, nem esse, na verdade, né? Nem de turbina eólica. Só para mostrar aqui mais ou menos a cara de uma turbina a vapor, né? Tá? As turbinas que envolvem gás compressível, né, como fluido de trabalho, de forma geral, é uma mistura de ar e combustível, né? Então, aqui, por exemplo, é o corte transversal da turbina, né? É uma turbina a gás. Então, a gente tem aqui a admissão de ar, aí passa por um compressor, a câmara de combustão, e aí o ar expande aqui no bocal e aí fornece, por exemplo, empuxo, né? Se for o caso de uma turbina de um avião a jato, né? Ou se a gente quiser uma turbina a gás para fornecimento de potência, o que vai gerar aqui, né, na verdade, a turbina necessariamente está aqui nessa região aqui, ó. E num jato, né, no caso do motor a jato, a turbina está aqui só para alimentar o compressor. Tá? O que fornece o empuxo é a expansão dos gases saindo aqui pelo bocal. Tá? Beleza? Na verdade, parece que isso daqui é uma turbina para fornecimento de potência, porque a gente está vendo um eixo aqui, ó, saindo dela, tá vendo aqui, ó? Deixa eu botar o... Opa, apertei errado. Aqui parece que tem um eixo aqui, né? Então, quando a gente tem uma turbina a gás para fornecer trabalho de eixo, a gente tem uma configuração dessa, onde, eventualmente, o compressor está conectado na turbina também, né? Porque uma parte do trabalho que a turbina fornece é para alimentar o compressor. Numa turbina de avião, o trabalho de eixo que a turbina fornece é simplesmente para alimentar o compressor. Tá? Não sai nenhum eixo aqui de uma turbina de avião.
E o que faz o avião voar é o empuxo, né? É a expansão dos gases quando ele sai aqui pelo bocal, né? Tá? E, de novo, né, isso é uma máquina térmica e não é uma máquina de fluxo. Então, não é o tipo de dispositivo que a gente vai analisar aqui no curso. Tá? Vocês viram isso lá em termodinâmica. O que a gente vai ver, né, o nosso foco, é quando o fluido de trabalho é água, que são as turbinas hidráulicas. Então, aqui é o rotor, né, ou uma turbina de Pelton. Então, aqui é o rotor da turbina e aqui os jatos. A gente vai ver como é que ela funciona. Já viu, mais ou menos, né, no começo do curso, mas vai analisar com mais detalhe a deflexão da água aqui em face do torque que é gerado no eixo, né? Aqui ela tem que estar conectada num eixo aqui, ó, e esse eixo vai para um gerador, por exemplo, né? E aqui é uma turbina de Francis, é o rotor de uma turbina de Francis. A gente viu também na introdução. E, de novo, aqui tem um eixo, a água passando aqui pelas pás aqui do rotor, induz a rotação, e aí fornece torque aqui no eixo que está conectado aqui no centro do rotor da turbina, e aí isso também é ligado num gerador, né? Aqui ela não está instalada, claro, né? Ela está de lado. De forma geral, essas turbinas ficam na vertical, né? Aqui a gente está vendo ela de lado, apoiada em alguma escora ali, tá? Certo. Bom, a questão, né, que a origem das turbinas hidráulicas é uma coisa intuitiva, assim, né? O pessoal antigamente observava que o vento era capaz de gerar torque, né? Mesmo que intuitivamente, sem ter nem muita condição de quantificar o torque, né? Então, simplesmente as coisas eram feitas intuitivamente, né? Então, tudo de madeira, né? Então a gente tem os eixos, as engrenagens, né? Tudo era feito de madeira na época, né? Então, mas é porque é realmente muito intuitivo, né? Uma turbina hidráulica é uma coisa. Isso daqui, na verdade, poderia ser um moinho de vento, né? Não é uma hidráulica, mas existem vários exemplos de hidráulicas. Mas é uma coisa muito intuitiva, né? Bom, algumas comparações, fazer algumas comparações e características das turbinas. De forma geral, as turbinas são mais eficientes do que as bombas. As grandes hidroturbinas podem alcançar a eficiência da ordem de 95%, enquanto as melhores bombas, a eficiência está ao redor de 90%. Aí por que isso, né? Qual a característica? Por que uma turbina normalmente é mais eficiente? Porque as bombas normalmente operam em maiores rotações. E as tensões de cisalhamento são maiores. As turbinas operam na ordem de, sei lá, 500 RPM, 300 RPM, são as faixas de rotação das turbinas. E as bombas 3.000 e pouco, né? Então, o cisalhamento que ocorre, né, o atrito que ocorre ali entre o fluido e o rotor é muito maior nas bombas. A conversão de energia cinética em pressão, que é o que acontece nas bombas, ou seja, você tem um fluido girando, né, e o fato do fluido se encaminhar à periferia e aumentando a velocidade, lembra? A variação da quantidade de movimento angular, né? Você converter energia cinética em pressão tem maiores perdas do que o reverso, do que converter pressão em energia cinética. Isso passa por uma explicação de descolamento de camada limite, que é uma coisa que normalmente precisa de um passo a passo, né, conceitual. Então, vamos só ficar com essa ideia que de forma geral, quando a gente está trabalhando num gradiente de pressão adverso, né, que é o que acontece com a bomba, né, você entra numa certa pressão e ela entrega numa pressão mais alta. O que acontece é que isso pode descolamento da camada limite, e isso gera turbulência, isso induz turbulência. Só para não ficar muito solto, né, a camada limite é aquela regiãozinha. Então a gente tem um escoamento, né, quando atinge uma superfície sólida, então digamos que isso aqui seja uma placa, e a gente tem um escoamento chegando aqui com a velocidade uniforme na placa. Existe uma região, então a gente sabe que pela condição de não deslizamento,
Todas as moléculas de água, de ar ou do fluido que estão adjacentes aqui em contato com a placa, elas aderem à placa, se a placa está parada, né? E elas, pela condição de deslizamento, de não deslizamento, ficam paradinhas. Só que a molécula logo acima não fica parada, ela cisalha. Tá? Quando você entra um pouquinho mais no escoamento, esse cara aqui cisalha e o de cima também um pouquinho mais. À medida que o escoamento vai se desenvolvendo, isso vai acontecendo cada vez mais para dentro do escoamento ali. E a gente pode identificar uma região que separa o ponto onde o fluido cisalha, aqui embaixo, perto da parede, e o ponto onde o fluido não cisalha. Daqui para cima, isso é uma linha imaginária, né? Daqui para cima, a velocidade continua uniforme, ela não cisalha. Então, essa é a chamada camada limite. O problema é que quando a gente tem um gradiente de pressão adverso, ou seja, quando P2 é maior que P1, que é o que acontece numa bomba, o que acontece é que a gente está induzindo o descolamento da camada limite. Essa região aqui, de camada limite, ela adquire, então, uma característica turbulenta, e isso faz com que as perdas por atrito, né, as perdas de carga, aumentem muito. Tá? Beleza? Então, basicamente, esse é o problema de assim, não é um problema, né, mas o fato que explica que a conversão de energia cinética em pressão tem mais perda, né? É inerente do processo, do que o reverso. A turbina, a pressão, de forma geral, entra grande, né, na pá de uma turbina de Francis, por exemplo, e sai pequena. Então, como a pressão, a montante é maior, a tendência é fazer com que a camada limite fique coladinha ali, né? Induzir a camada limite a ficar presa ali perto do sólido, não o contrário, não descolar. Tá? Certo? De forma geral, as turbinas são muito maiores do que as bombas, e as perdas de viscose, né, a rugosidade superficial. Então, se você tem um material com a mesma rugosidade superficial, mas tem um diâmetro muito maior, que é o caso da turbina, a rugosidade relativa fica menor na turbina. Então, as perdas por atrito começam a diminuir. E as bombas, elas são produzidas, lembra que a gente tem a curva da bomba, né? Das turbobombas. Então, elas têm uma faixa de operação, relativamente estreita, né? Mas elas foram feitas para operar numa certa faixa de operação. E a turbina, ela é muito mais restritiva, né? Normalmente o motor elétrico tem o gerador elétrico, né, tem uma faixa de eficiência numa certa rotação. Então, de forma geral, a gente está... eu falei até uma faixa de rotação um pouquinho maior do que essa, né, mas aqui, ó, de forma geral, as turbinas giram a 120, 150 RPM. Tá? Que isso está aqui relacionado até com o ponto 1 ali, né? Tá? Então, de forma geral, elas operam numa faixa muito estreita, então é possível otimizar ela para aquela rotação. E essa rotação, sendo baixa, né, elas favorecem também as perdas de carga serem menores do que na bomba. Então, são os fatos, são algumas características das turbinas que façam com que elas atinjam a eficiência relativamente maior aqui do que numa bomba. Tá? E aí, aqui, né, só enfatizando que a nossa atenção é turbina hidráulica, e não as turbinas, a gente viu lá umas máquinas térmicas, né, turbina gás, turbina a vapor, então a gente não vai analisar isso, a gente vai analisar as turbinas hidráulicas. Tá? Aqui o que a gente tem, ó, é um videozinho explicando, e tem diversos vídeos aqui no YouTube, característica interessante do comportamento das turbinas. Existem dois tipos básicos de turbina, né? As turbinas de impulso e as turbinas de reação, ou de impulsão e reação. As de impulso são aquelas que a água, as turbinas hidráulicas de impulso, né? São aquelas que a água, de fato, a variação da direção da água, ela vai exercer uma força, lembra do impulso lá de física, né? Sempre que você muda a direção ou varia a velocidade, você tem forças associadas a esse processo. Então, o impulso é justamente a variação do vetor velocidade que gera uma força que vai
fazer com que essas pás aqui girem, né? Então é a força da água atingindo aqui a pá. A reação, ela não é necessariamente a força da água. Basicamente, tem lá em mecânica dos fluidos, né, um exemplo, se vocês forem, tem alguns livros textos que tem esse exemplo, que é um tubo conectado no chão, e aí tem água entrando aqui e saindo nessa direção. Então, o torque aqui gerado pela reação à variação da quantidade de movimento angular, né? O que é a quantidade de movimento angular? É o R vezes o M vezes o V. Sempre que a gente muda a direção do vetor velocidade, então a gente tem a quantidade de movimento angular na entrada aqui, ó, o vetor velocidade é vertical, e na saída é horizontal. Então a gente tem uma variação da quantidade de movimento angular através desse tubo que gera um torque aqui, né? Imagina, se você tiver um tubo com essa configuração e colocar uma rótula aqui e ligar a água, ele vai cair para trás. Mas não é a força do fluido batendo em lugar nenhum. É a reação a essa variação da quantidade de movimento angular que faz com que o tubo, que a tendência do torque, seja empurrar esse tubo para trás, certo? Então a ideia numa turbina de reação é justamente a mesma ideia aqui dessa questão, do regador de jardim, né? Por isso até que lá em mecânica dos fluidos, quando a gente trabalha em quantidade de movimento angular, lá no teorema do transporte de Reynolds, né, a gente usa o exemplo do regador de jardim, porque ele simula o funcionamento de uma turbina, tá? Então, isso daqui, ó, é um videozinho que explica mais ou menos em linhas gerais isso que eu estou falando. As turbinas de impulso e as turbinas de reação. Então, ele mostra aqui, vamos deixar o vídeo rolar um pouquinho, tá meio devagar, né? Aqui, ó. Então, tem um rotor e uma turbina de impulso, aí tem as pás, né, do rotor, e ela tem o formato de um copinho, né? A gente vai analisar a geometria desse copinho em face da eficiência dele, que é importante fazer essa análise. Tá? E aí, aqui, ó. Ó, tem as pás e aqui tem o jato d'água. Ele está representando isso aqui por jatos d'água. Então, à medida que o bocal aqui, ó, que acelera o fluido, né? Aqui uma carcaça, né, para não deixar a água espirrar para tudo que é lado, né? Então, à medida que o bocal atinge ali, ó, que ele liga o bocal, ele liga a água, né? Ó, a turbina começa a girar. Olha lá, ó. Então tem a água atingindo ali e a turbina gira. Então, realmente, a força, justamente a força da água, né, a variação da quantidade de movimento angular da água, que exerce a força necessária para a turbina girar, tá? Desculpa, a variação da quantidade de movimento linear, né? A variação de quantidade de movimento angular forneceria o torque. Então aqui a gente tem uma certa força exercendo aqui e um braço de alavanca, então a gente tem um torque sendo exercido ali no eixo, né? E aí ele vai para um gerador lá, ó. Tá? Beleza? E essa é a característica das turbinas de impulso. Em contraposição a isso, tem as turbinas de reação. Ó, é basicamente a ideia do regador de jardim. Ó. Não é o jato d'água batendo em algum lugar, é a reação, a variação da quantidade de movimento angular que faz ele girar, né? Como com relação ao torque aqui, ó. Aqui, ó, jato de vapor ou de água, né? Saindo aqui do bocal. Quando ele sai aqui do bocal, como ele entra aqui com uma certa quantidade de movimento angular, né, o raio é zero, então a quantidade de movimento angular é zero na entrada, e ele sai aqui com uma quantidade de movimento angular que é proporcional ao raio, à vazão máxima e à velocidade que está saindo aqui. Tá? Esse é o princípio lá da quantidade de movimento angular, a gente até fez isso para a bomba, né, se vocês olharem, eu fiz toda a parte do teorema do transporte de Reynolds para uma turbomáquina, então a gente analisou lá o princípio da quantidade de movimento angular, tá? Então ele sai com essa quantidade de movimento angular e ele gera um torque aqui com relação ao eixo. Então por isso, né, essa quantidade de movimento angular do fluido na saída que gera um torque. Então observa, o fluido não está atingindo nenhum anteparo, né? É a reação a essa
quantidade de movimento angular que gera o torque, tá? Então, essa é uma característica das turbinas de reação. E aqui está aqui, né? Aqui embaixo, a gente tem o corte de uma turbina de Pelton, que é uma turbina de pulso, e um corte numa turbina de Francis, que é uma turbina de reação. Que é justamente a ideia que está fazendo agora ali, né, desse vídeo. Tá? Exatamente isso. Ó. Beleza? Então, essa é a diferença básica de uma turbina de impulso para uma turbina de reação. Tá? Então, uma turbina de Pelton é um exemplo clássico de uma turbina de impulso, e uma turbina de Francis é um exemplo clássico de uma turbina de reação. Certo? E aí, de novo, né? Enfim, só em palavras aqui, né? Então, a turbina de impulso ou de ação, né? A turbina de impulso também pode ser chamada de ação. A força nas lâminas ali, nas pás, né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó, nessa figurinha aqui, ó, é produzido pela variação, né? Por mudar a direção do escoamento, né? Então, a gente muda o impulso, que é justamente o MV, certo? Essa quantidade de MV aqui é o impulso. Não existe queda de pressão. Então, aqui, ó, são algumas palavras-chave que caracterizam esses dois tipos de turbina, né? Então, numa turbina de ação ou de impulso, a pressão se dá no bocal, a queda de pressão, desculpa, se dá aqui no bocal. Tá? Então, o escoamento vem com uma certa pressão P1, e aí esse bocal, pela equação de Bernoulli lá, né, a área diminui, e a pressão vai diminuir também. Então, P2 é menor que P1, mas não acontece nenhuma variação de pressão, de forma geral, aqui, ó, a pressão é atmosférica. Tá? O fluido que atinge a pá, ele está na pressão atmosférica. Certo? Então, uma característica da turbina de ação, não existe queda de pressão à medida que ele passa pelas pás da turbina, que eu estou falando, né? Claro que existe uma queda de pressão aqui no bocal, aqui, ó, na passagem pelas lâminas aqui, né, pelas pás da turbina, né, sem queda de pressão na passagem pelas turbinas. Toda queda de pressão ocorre no bocal fixo. Nas turbinas de reação, ele usa tanto... Então, aqui a gente tem basicamente energia cinética, né? Então, o fluido entra com uma grande velocidade, e essa variação de velocidade que gira, que promove o torque aqui, né, a força sendo exercida aqui em cada uma dessas lâminas, vezes esse raio aqui que fornece o torque no eixo. Na turbina de reação, tanto a pressão quanto a energia cinética do líquido são utilizados para gerar o torque ali, né? Então, a conversão de energia, ela se dá num espaço fechado, então uma característica da turbina de reação. Então, a gente observa aqui, ó, é nesse espaço fechado aqui, entre as pás aqui, que se dá a conversão de energia, né? A conversão da pressão e da energia cinética em torque, né? Então, são espaçozinhos fechados, ela é um invólucro. E aqui na turbina de Pelton, não. É aberto, né? As pás são abertas aqui. Tá? A gente até viu aqui atrás, ó. Aqui, ó. É tudo aberto, tá vendo aqui, ó? O jato atinge a conchinha ali, né? Numa região aberta. A turbina de Francis, isso é um invólucro, né? A água preenche todo o espaço entre as pás, tá? Então, uma outra característica da turbina de reação. Então, é um espaço fechado. Em pressões acima da pressão atmosférica. Tá? De forma geral, na turbina de Pelton, a pressão está na pressão atmosférica. E a pressão diminui à medida que ela escoa pelo rotor. E aqui a gente não tem uma variação de pressão muito grande ao passar pelo dispositivo. Tá? Então, são algumas características que acontecem das turbinas de impulso e as de reação. Certo? A gente já fez essa análise lá para as bombas, né? A gente não vai ver muito detalhe, né, do escoamento através das lâminas, né? Daqui da turbina e da pá. Isso é uma coisa que se vê muito em CFD. A gente vai estar muito mais interessado nas variações do vetor velocidade ao passar pela entrada e pela saída das pás. Se a gente quisesse
analisar com detalhe o formato da pá, né, do bocal e tudo mais, a gente teria que entrar com uma análise de CFD, não é o objetivo aqui do curso, tá? E aí, de novo, né, as características da turbina de ação, né? Então, a alta pressão em um bocal é convertido em pressão atmosférica em um jato de alta velocidade. Então, a energia de pressão é convertida em energia cinética. E aí, esse jato com alta velocidade atinge lá a pá lá, né, da turbina e faz e transfere energia, né, e faz a turbina girar. É o exemplo lá do anteparo de McFlu. Se vocês olharem lá no caderno de McFlu de vocês, provavelmente no princípio da quantidade de movimento linear, vocês viram um exemplo desse aqui. Ó. Você tem um anteparo, um jato d'água atinge o anteparo com uma certa... na horizontal e sai aqui com certo ângulo θ. Então, a variação da quantidade de movimento linear exerce uma força que tende a empurrar esse anteparo para a direita aqui, né? Tá? Então, sempre que a gente tem uma força relacionada ao deslocamento, a gente tem trabalho sendo realizado. Tá? Então, esse foi o exemplo lá do anteparo, e esse é o princípio que a gente vai usar para quantificar as quantidades que a gente vê das turbinas hidráulicas de impulso ou de ação, que no caso aqui a gente vai ver as turbinas de Pelton. Tá? Ela foi inventada em 1878, então é relativamente antiga, né? E até hoje ela é usada, na verdade. Tá? Então, os bocais aqui, né? Ele chama de bucket, né? Bucket seria balde, né? Porque aqui, eventualmente, tem um formato de balde mesmo. A gente pode chamar de pá da turbina, né? Pode chamar isso daqui da pá, eventualmente, né? Tá? Então, aqui é um balde. Ele chama de balde, mas a deflexão aqui na pá da turbina, né? Ou no eixo aqui nesse dispositivo, né? Então, eles são projetados para dividir o escoamento na metade e virar de aproximadamente 180 graus, com relação a um eixo de referência se movendo junto com o rotor aqui, né? Tá? Então, aqui está o beta, ó. Tá? Então, esse beta aqui gira, certo? O fluido chega com essa... Na horizontal, gira e sai 180 graus. Aqui a gente vê que ele não está 180 graus, né? A gente vai ver por que isso acontece. E ele está falando aqui, ó, que essa parte aqui, ó, é cortada de forma que, para otimizar, ó, se ela não fosse cortada aqui, à medida que esse elemento se aproximasse ali de baixo, né, ele ia tampar a passagem pro elemento seguinte, certo? Então, ele tem esse cortezinho aqui, ó, para otimizar a passagem de água, e ele sempre atingir os elementos ali, né? E não ter uma interrupção, que teria se ele não fosse dessa forma. Tá? Então, isso é otimizado, claro que isso é otimizado para melhorar a eficiência da turbina. Tá? Aqui a gente já viu esses videozinhos aqui lá atrás, né, no começo do curso. Tem umas questões de ordem prática aí das turbinas, né? A variação da agulha que regula a vazão mássica. Então, à medida que você fecha mais a agulha, você tem uma velocidade maior, mas a vazão mássica vai diminuindo. Então, é uma relação, né? A gente vai ver que a potência depende da vazão mássica, mas depende também da velocidade com que o jato atinge ali a turbina, tá? O rotor da turbina. E aí um sistema de freio e tudo mais, né? Aqui tem outro tipo de detalhe, mostrando a questão dos cortes que são feitos ali em cada elemento do rotor.
alguns detalhes adicionais. Esses vídeos estão, a gente viu, acho que até de forma completa lá no começo do curso, né? Então, uma questão aí de ordem prática da passagem do jato pelo rotor da turbina, né? Se forem poucos elementos, um pode influenciar no outro. Aqui estaria um ótimo, né? E aqui estariam aqui se fossem muitos, desculpa. Uma condição ótima, né? Na verdade, acho que aqui é a condição ótima, né? Porque, na verdade, o jato nunca passa. Ó. Aqui o jato está passando, isso daqui não é o ideal, né? Essa aqui seria a condição ótima, porque ele está sempre atingindo uns elementos do rotor. Aqui está passando um pouquinho, aqui, ó, tem tão poucos defletores que o jato está passando direto, olha lá, ó. Tá? Beleza? E aí uma questão que esse tipo de turbina é usado em alta queda d'água, né, o alto head e baixa vazão. Tá? Quando a gente tem essas condições, esse tipo de turbina é a mais eficiente. Aqui algumas outras fotos, né, a gente já viu isso também, né? Então o defletor aqui serve para reduzir rapidamente a carga no eixo, né? Fechamento rápido, digamos que a demanda diminuiu muito rapidamente e aí o torque no gerador diminuiu. Então isso poderia fazer com que o eixo da turbina girasse muito rápido. E para evitar que se feche muito rápido uma válvula, existe um problema chamado golpe de Ariete, né, que é quando você fecha uma válvula muito rápido, e aí existe uma contrapressão que é transmitida pela tubulação. Então, para evitar o golpe de Ariete, existem esses defletores aqui que jogam, que não deixam o jato atingir a turbina, ali, o rotor da turbina, né? E isso faz com que ele freie de forma mais eficiente, que a turbina freie de forma mais eficiente, tá? Bom, então aqui alguns elementos, né? O rotor, em português, né? A nomenclatura em português, vamos dizer assim, né? Aqui o defletor de jato, aquela parte amarela, o poço, aqui o injetor, o guia da agulha, aqui estaria a agulha, né? Que faz o controle da velocidade do jato, tá? Certo? Algumas nomenclaturas aí, né? A pá ou a concha da turbina, que é justamente os elementos ali, né? Os elementozinhos são as conchas ou as pás da turbina que defletem o jato, tá? Aqui também, esse vídeo a gente viu lá na parte introdutória, né? É um panorama geral aí de uma turbina de Pelton, com todos os elementos instalados aí, mostrando desde do reservatório até ele, quer dizer, a parte adutora aí, né, levando a água até a turbina e a turbina funcionando. Então a gente viu isso lá na parte introdutória do curso, né? Então ele vai fazer uma vista aqui de dentro, né? Então a água chegando, uma válvula de controle aí, né? E a água chegando e atingindo então as conchas, né, ou as pás da turbina lá. Então aqui a gente tem 3 jatos. E aí cada jato vai fornecer uma força adicional aí para girar o eixo da turbina, tá? Beleza? Bom, então, como a gente tem essa questão, né, da variação da quantidade de movimento angular, que gera justamente o torque no eixo da turbina, lembra que a gente fez uma análise bem generalizada para a bomba, né? Quando a gente fez essa análise da variação da quantidade de movimento angular, foi uma coisa bem geral. A gente não considerou nada da geometria aqui dentro, né? Só pura e simplesmente a variação do vetor velocidade na entrada e na saída. E essa geometria ela só governa justamente as velocidades tangenciais, né? Na entrada e na saída, que se vocês lembrarem, é justamente como a gente tem um produto escalar R com V, é justamente a componente tangencial que é responsável pelo torque, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez para a turbina, para as bombas, só que para uma turbina, né? Para um rotor característico de uma turbina, tá? Que é esse caso aqui, ó, de baixo, né? Aqui a gente tem a bomba,
E aqui a gente tem a turbina. E o princípio da quantidade de movimento angular, que relaciona os torques com a variação da quantidade de movimento angular, está aqui, né? Certo? Então, o torque no eixo, ele se deve à variação da quantidade de movimento angular entre a entrada e a saída do fluido, né? Então, ele entra no volume de controle com uma certa quantidade de movimento angular e sai do volume de controle com uma outra quantidade de movimento angular. Essa variação gera um torque ali vai gerar um torque no eixo, tá? Certo? Então, a gente teve lá, ó, do teorema do transporte de Reynolds, aplicando para essa geometria aqui, que no fim das contas, se a gente aplicar para essa geometria também, a gente obtém a mesma relação, né? Que a potência mecânica, né, o trabalho de eixo, é a vazão mássica, o 2VT2 menos o 1VT1. Tá? Então, aqui tem um monte de passo que não está demonstrado aqui, mas tem lá na parte de bombas, né? Mas a gente, de novo, né, não fez nenhuma restrição quanto ao detalhe geométrico da passagem pelas pás do impelidor. Então, a gente só estava interessado realmente na variação da quantidade de movimento angular. Tá? E relacionar isso com o torque no eixo ou com a potência. Né? Se a gente multiplicar pela velocidade de rotação, a gente tem a potência no eixo. Então, por isso que a gente pode usar essa mesma expressão para avaliar as componentes de velocidade na entrada e na saída da turbina também, tá? Da turbina, certo? E apesar de fisicamente diferente, né? O balanço de energia, independente do... Isso, de vez em quando eu falo isso, né? Eu acho importante ter isso em mente. Não importa se a gente faz uma análise detalhada aqui de diferenças finitas ou análise integral, mas o resultado final ele tem que ser o mesmo. E tudo vai depender do que você quer. Se você quer simplesmente saber o torque no eixo em função da variação de direção do escoamento, a análise integral é suficiente. Se você quer otimizar o formato das pás, aí não tem muito jeito, tem que entrar numa análise de diferenças finitas. Só uma análise por diferenças finitas que vai fornecer a otimização do formato dessas pás, por exemplo. Né? Tá? Beleza? Então não tem muito jeito. Aqui a gente só... O máximo que a gente pode fazer num curso de graduação, né? Mesmo porque no tempo aqui, né? É saber a velocidades tangenciais na entrada e na saída. E tentar otimizar a turbina, né? E maximizar a potência extraída desse dispositivo com base puramente no que acontece na entrada e na saída da turbina, tá? Beleza? Bom, então a gente vai aplicar essa expressão aqui para a gente determinar a potência extraída de uma turbina de Pelton. Tá? Então, a primeira coisa é analisar o comportamento do vetor velocidade W, que é a velocidade relativa, lembra lá, né, da nossa nomenclatura? Então, essa é a velocidade relativa ao rotor. É como alguém em cima do rotor veria a água entrando ou saindo pelo rotor, né? Tá aqui ele aqui, ó. Vamos analisar esse triângulo de velocidade. Ele não muda de intensidade, só de direção. Isso é uma hipótese do escoamento invícido. Então, a hipótese aqui da turbina ó, é que ele entra com essa velocidade W1, aqui, ó, esse triângulo de velocidade aqui, representa, se vocês olharem por aqui, ó, então aqui são duas representações diferentes da mesma coisa. Ó. Então aqui está a concha, né, ó, a pá. A velocidade, então a gente está aqui olhando, quem está em cima aqui da concha, ó, olharia a água se aproximando, ou o jato, né, se aproximando com a velocidade W1. Por que ele observa isso? Porque o próprio rotor está girando, certo? Então a velocidade absoluta, o jato sai com velocidade V1. Mas o observador em cima ali do rotor, ele observa a água chegando, e o rotor observa, né, a pá observa ou sente a água chegando com velocidade W1, que é V1, a velocidade absoluta,
menos U, que é a velocidade com que o rotor gira. Tá? E ele gira, então, no ângulo beta, e sai com a mesma intensidade W1, porque não tem atrito aqui, né? A gente assume que a velocidade não varia. Então a velocidade W1 é a mesma coisa, né? A mesma magnitude, V1 menos U, mas com ângulo beta, tá? Certo? Então W1 igual a W2. A gente tem o U também, que é igual ali, né? Certo? O U na entrada igual ao U na saída, porque a velocidade de rotação aqui, nesse caso, é o mesmo, é óbvio, né? Certo? Está no mesmo plano, né? A entrada e a saída estão no mesmo plano, ó, ele entra aqui e sai aqui, ó, no mesmo plano. Então as duas velocidades estão observando o mesmo U. Mas a velocidade absoluta na saída é V2, tá? Aqui, ó, ela muda de direção, ó. Então ela entra V1 e sai V2, tá? Beleza? Então, a gente precisa do VT1 e VT2. Então, a gente vai recorrer à geometria dos vetores. Ó. Quem é o VT1? É o V1, é o próprio V1, né? Certo? O VT1 é o próprio V1, olha lá. Ó. Tá? A própria velocidade tangencial, ela só tem componente tangencial. Então, lembra que a componente tangencial aqui está tangente aqui a essa circunferência, né? Tá? Então, é o próprio W1 mais U, certo? Ali, ó, a própria velocidade tangencial aqui é o W1 mais U, tá? Ainda, quem é o VT2? É o U mais W2 cosseno beta. Tá? Quem é o W2 cosseno beta? É essa componente aqui, ó, do W2 que está saindo na direção contrária do U, né? Tá? Então tá aqui o VT2, ó. É o U menos esse cara aqui, ó. Tá? Certo? Essa é a velocidade tangencial na saída. Esse é o triângulo de velocidade na saída. O triângulo de velocidade na entrada é esse daqui, ó. Tá? Então a gente tem a velocidade com que o eixo está girando, a gente tem o W1, que é a velocidade relativa, né, quem está em cima e que está observando, e V1 é a velocidade absoluta com que o jato atinge aqui o rotor. Tá? Certo? Então, a gente substitui esse cara aqui, aqui, e esse cara aqui, aqui. Tá? Então tá aqui, ó, VT2 menos VT1, na verdade ele já está fazendo a diferença aqui, ó. É W2 cosseno beta mais U menos W1 mais U, tá? Simplesmente substituiu aqui, ó, o 2, W2 cosseno beta, W1 mais U, tá ali. Como a gente fez essa suposição, né, que W1 igual a W2 igual a V1 menos U, então a gente pode substituir, qualquer que seja esses dois aqui, né, tanto 1 quanto 2, nessa relação aqui. Então tá aqui, ó, V1 menos U, onde era W2, né, V1 menos U cosseno beta, mais U, V1 menos U, tá? Substituiu aqui. E aí, simplificando, né, V1 cosseno beta, então, aqui, ó, menos U cosseno beta, e aí o mais U menos U some aqui, ó, então fica U menos V1. E aí, simplificando isso, né, jogando esse cara aqui dentro dessa relação aqui, né, a gente fica com isso daqui, ó, M.U, U menos V1, 1 menos cosseno beta, tá? Só fazer aqui essa distribuição que a gente vai ficar com essa relação, né? U, né, distribuindo aqui, ó, o U aparece aqui, o cosseno beta aparece aqui, né, menos o cosseno beta, menos V1 aparece aqui, e V1 cosseno beta aparece aqui, tá? Beleza? Então, fazendo essa distribuição aqui, a gente tem VT2 menos VT1, tá? E aí, o que a gente já observa de cara aqui, ó, que quando U igual a V1, a potência de eixo é zero. O que é U igual a V1? Se o jato aqui atingir a roda com a mesma velocidade linear que a roda está girando, é óbvio, né? Não tem nenhuma potência de eixo, tá? É o jato chegando
na mesma velocidade linear que essa roda está passando ali. Então, esse jato não está acelerando a roda. Tá? Então, quando U igual a V1, a potência é igual a zero. E à medida que o θ aqui, né, com que você vira a pá aumenta, a potência vai aumentando. Olha lá, ó. Aqui é 1 menos cosseno θ e aqui o θ, né? Então, quanto maior aqui, o ideal, por isso que o ideal é girar o eixo ali, né, o fluido, de 180 graus, porque você tem 1 menos cosseno θ valendo 2. Então, quando o beta, aqui na verdade poderia ser beta, né? Seria melhor. Então, quando o beta é igual a 180, esse termo vira 2, é o máximo dele, tá? Por isso que, na verdade, as pás, né, elas giram, elas fazem o escoamento contornado de 180 graus, tá? Beleza? Aqui é só um detalhezinho, né, olhando mais de perto ali o plano que a gente está analisando. Então, ó, a gente tem que a potência extraída desse dispositivo é dado por essa expressão, e a gente sabe que potência é torque vezes a velocidade de rotação. Então, se a gente pegar a potência e dividir pela velocidade de rotação, a gente tem o torque que esse dispositivo fornece no eixo. Certo? Então, o que é a potência? Né? M.U, U menos V1, U menos cosseno beta. Aí subdividir aqui por W. Então, U sobre W vai dar o raio ali do rotor. Né? Esse RM aqui, ó, é um raio médio aqui, por exemplo, no meio da pá, que normalmente é o que a gente usa para determinar o raio da turbina. Tá? Beleza? Então, o torque é M ponto, raio médio, U menos V1, U menos cosseno beta. Tá? Beleza? Só substituir o U pelo raio médio. E aí a gente pode fazer algumas análises quantitativas numa turbina e até comparar isso com valores reais, né? Que é o que ele está fazendo aqui nesse gráfico. Então é o seguinte, ó, a potência é dada por essa expressão aqui. E o que a gente pode fazer? Derivar essa relação com relação a U, que é a velocidade linear aqui, relacionado, o que é o U, né? É o ômega R, tá? Então, se eu pegar a velocidade de rotação e multiplicar pelo raio, eu tenho a velocidade linear aqui, que a turbina tem que estar passando com relação ao V1. Tá? Então, o que é o dW.du? Eu vou obter qual é a relação entre U e V1 que maximiza a potência da turbina. Então, dW.du dá essa relação aqui, ó, 2U, 1 menos cosseno beta, menos V1, 1 menos cosseno beta. Então, simplificando esse cara aqui, né? Igualando a zero, o que a gente obtém aqui? O máximo dessa função, certo? Deriva igual a zero, a gente obtém o máximo. Então, isso acontece quando U igual a V1 sobre 2. É a condição de máxima potência. Ou seja, quando a velocidade do jato for o dobro da velocidade linear, na ponta aqui da pá da turbina, a gente tem o máximo fornecimento de potência. Essa curva azul aqui, ó, sólida, ela está representando a potência de eixo. E o máximo está aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem o U, que é igual a ômega R, percentualmente com relação ao V1. Então aqui, ó, quando o U é zero, o V1 também seria zero, né? E aqui quando U igual a V1. Então quando U igual a V1, a gente já viu aqui atrás, ó, que a potência fornecida e o torque também é zero, né? São zero. Ou seja, quando a velocidade do jato é igual à velocidade com que a turbina está passando ali, né? A velocidade linear com que a turbina está passando, a potência é zero. Então está aqui. Desculpa, está aqui. E quando a velocidade é zero, a potência também é zero. E existe um máximo, né? Essa expressão aqui, ó, para um certo beta, né? Para um certo cosseno de beta, é dado por essa linha. Então aqui é justamente o ponto que você deriva e fala. Deriva com relação a U, então deu 0,5 ali, ó. O máximo 0,5 V1, está aqui. E quando você joga U igual a V1 sobre 2, certo? Substitui aqui, ó. A gente fica com essa relação, que é 0,25 m ponto, V1 ao quadrado, 1 menos cosseno beta, que é justamente isso daqui, ó. É o máximo ali, tá? Então, se você quiser saber o máximo que uma turbina fornece,
com base na velocidade de saída do jato, você pega a velocidade de saída, eleva ao quadrado, multiplica pela vazão máxima por 0,25, o menos cosseno beta. Então a gente está no máximo de potência que ela fornece ali. Tá? Certo? E para beta igual a 180, né? A gente tem esse valor valendo 2, o menos cosseno beta vale 2, então o máximo é quando o U igual a V1 sobre 2 e o beta é 180. Na prática, a gente não usa esses 180 graus, usa 165, para evitar que a água vire aqui, ó, e acaba atingindo aqui, tá certo? Então, por isso que ele tem um ângulo um pouquinho mais aberto, para deixar a água sair ali, e aí não atingir, não ter uma força contrária ali, na direção que a gente não quer, né? Então, na prática, é aproximadamente 165 graus, o que não muda muito a eficiência, porque 1 menos cosseno de 180 é 2, e 1 menos cosseno de 165 é 1,97, tá? Beleza? Então, isso não muda tanto assim as coisas. Certo? E o torque, né, ele é obtido por essa expressão aqui, né? A gente dividiu a potência por velocidade de rotação, e U sobre ômega é o raio. Então, por isso que apareceu o raio, ele chamou de raio médio aqui, né? Tá? E aí o que ele está mostrando é o seguinte, ó. Se a velocidade for zero, se a velocidade V1 for zero, não tem torque, né? Não, calma aí. Vamos ver aqui por que o torque é zero aqui. Aqui é o seguinte, quando isso daqui... Ah, sim, é quando o U é zero, desculpa. O que é o U ser zero? É você segurar ali o eixo, certo? O máximo de torque é quando o eixo não gira. Você segura, você precisa de um torque muito grande para reter esse eixo aqui que está girando, né? Então ele vai dar o máximo de torque, mas ele não dá potência nenhuma, porque a velocidade é zero, certo? Porque a velocidade de rotação é zero, então não tem potência, né? Não tem ômega para fornecer a potência. Então você tem um grande torque quando você segura o eixo, quando o U é zero, né? Você está segurando o eixo, mas a potência é nula, você não está desenvolvendo potência nenhuma, então não adianta, tá? Certo? Então, se ele agarra ali, né? Se alguma coisa agarrar ali, o torque vai ser enorme, gerado ali no eixo. A potência é zero, mas o torque é enorme e pode eventualmente quebrar a coluna ali, né? E da mesma forma, o torque é zero também, aquilo que a gente estava vendo, né? Quando a velocidade de rotação, esse cara aqui é o U, né? Esse cara aqui é justamente o U, ômega R, né? É o U. Então, quando a velocidade de rotação, V1 foi igual a U. Então é aquilo que a gente estava falando, né? Não tem potência, também não tem torque. Nenhum torque é gerado ali, porque a velocidade com que o jato está passando ali é a mesma com que a turbina está linear, com que a turbina está girando, né? Então isso acontece se não existir, se ela está livre para se mover, né? Se quebrou o eixo que liga o gerador, por exemplo, né? A turbina no gerador. Então ela vai ficar girando ali livre, né? Não desenvolve potência e não desenvolve torque nenhum, certo? É que nem um motor do carro que você desacopla lá da caixa de marcha. Você pode acelerar ele no máximo, ele está desenvolvendo, ele vai estar girando muito rápido, mas sem torque nenhum, né? Ele não tá liberando torque para lugar nenhum, ele só está girando livre ali. Tá? Então, se o eixo quebrar, ele vai girar na mesma velocidade aqui, né? Que o U vai ser a mesma velocidade do V1, mas ele não está gerando potência nem torque nesse caso. Certo? Então, então tá aí. Qual é essa velocidade, né? Para o torque zero. Então pode ser demonstrado que essa velocidade é V1 sobre o raio, né? Certo? O ômega R vai ser igual a V1. Então a velocidade de rotação é a velocidade que ele chega aqui sobre o raio. Então ele está livre para se mover, não tem torque nenhum. Tá? Certo? Então essa é a análise. E aqui, ó, o que essa figura mostra também é que existem medidas, né? Se você medir esse quadradinho aqui, é a medida da potência. Então observa que a menos de um fator, ó, a cara dessa função aqui, ó,
ela é bem parecida com a cara da função ideal, né? Obtido pela variação da quantidade de movimento angular. E aqui é o torque, né? Obtido da mesma forma. Bom, eu não desenhei muito legal ali, né? Mas vocês entenderam, né? A gente tem um resultado, vamos dizer assim, medido, que foi bem coerente com o que se obteve com cálculos aproximados, tá? Certo? Então está representando essa outra curva ali. Aqui só a questão da conversão de sinal, né? Por que é negativo? Porque o V1 ele é maior do que o 1, aqui, né? O V1 é maior do que o 1. E aí tanto a potência quanto o torque estão menores que zero, por isso que a gente está vendo aqui menos. Ó. E a convenção de sinal do teorema do transporte de Reynolds é que quando o volume de controle está fornecendo torque, ou trabalho, né? Ele é negativo. É o contrário da primeira lei da termodinâmica, né? Só para enfatizar isso aqui, a gente viu isso lá atrás, né? É a nossa convenção de sinal. Bom, aí um exemplo aqui, ó, de uma turbina de Pelton. A gente tem uma turbina hidráulica de Pelton, e aí a água é fornecida por um sistema aqui, por um sistema de tubulação que vem de um lago, né? As perdas de carga por atrito são importantes, né? As perdas de carga distribuídas, mas as perdas de carga localizadas são desprezadas. Então ele quer saber o diâmetro D1, que vai gerar a máxima potência nessa turbina. E determinar a máxima potência e velocidade angular do rotor nessas condições que a gente achou em A. Então, ó, a gente tem o seguinte, ó, o reservatório está 61 metros acima da turbina de Pelton, o comprimento dessa tubulação é de 305 metros, um fator de atrito de 0,02, o diâmetro aqui da tubulação é de 0,2 e ele quer que ache justamente o D1 para maximizar a potência. O beta é de 150 graus, e o diâmetro dessa turbina é de 0,91 metros. Então vamos ver como é que a gente maximiza, né, em função dessas quantidades aqui, como é que a gente maximiza, né? Então, a gente, para maximizar a potência extraída desse dispositivo, a gente precisa dessa relação aqui, né? Certo? Que a gente obteve do teorema do transporte de Reynolds. A gente precisa de V1, ou seja, a velocidade de saída aqui, ó, no bocal. Tá? Então a gente aplica a primeira lei entre a superfície livre do lago, 0, e a saída do bocal, 1. Então P0 mais E0 mais V0 ao quadrado sobre 2G, igual a P1 sobre ρg, mais E1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais as perdas de carga distribuídas. Se a gente simplificar as coisas aqui, né, pressão 1 e pressão 0 atmosférica, então esses caras aqui são simplificados, né? A velocidade com que o nível do lago se move é quase zero, né? Da definição do zero, porque, claro, que esse lago aqui basicamente vai ficar no nível constante. Então a gente vê que o Z é zero, né, que é o nível do lago aqui, o Z1 é zero, né? Aqui, ó. Então a referência está aqui para o Z, né? Então a gente vê que o Z zero é V1 ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga distribuída. Mais a perda de carga é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, onde esse V aqui, né, cuidado que esse V aqui é dentro do tubo. E esse V1 aqui é a velocidade no bocal, né? É a velocidade que a gente obtém aqui na saída do bocal, tá? E a relação entre o que a gente obtém da continuidade, né? A1V1 é igual a AV, tá? Aqui a gente tem uma vazão volumétrica AV e aqui A1V1, tá? Ou V, né? Se a gente isolar aqui o V, né? É A1V1 sobre A, tá? A área do bocal, velocidade na saída do bocal, sobre A. Mas A1 sobre A, né? É π d1 ao quadrado sobre 4, sobre π d ao quadrado sobre 4. Então sobra d1 sobre d ao quadrado, tá? O diâmetro do bocal sobre o diâmetro do tubo ao quadrado, tá? Então se a gente substituir aqui, ó, né, jogar esse V
dentro da expressão da perda de carga, a gente vai ter todo mundo escrito em função da velocidade no bocal, o jato ali no bocal, tá? E a gente vai ficar com essa relação aqui, ó, certo? Partir daqui, fiz essa, substituir na perda de carga, substituir o V na continuidade, ficamos com essa expressão aqui, ó, Z, V1 ao quadrado sobre 2G, mais F, L sobre 2G vezes D, aí substituir o V ao quadrado ali, ó, V1, D1 sobre D ao quadrado, tá? Igual a V1 sobre 2G, então eu isolei esse cara aqui, né? V1 ao quadrado sobre 2G, 1 mais FL sobre D, D1 sobre D a quarta, tá? Beleza? Só trabalhei aqui nas formas algébricas aí dessas relações. Então ficamos com essa relação aqui, ó, entre as quantidades, tá? E se a gente isolar o V1, que é o que a gente quer para a turbina, né? É a quantidade que a gente quer achar que precisa entrar aqui, ó, para calcular a potência da turbina, a gente fica que o V1 é 2GZ0, 1 mais FL sobre D, D1 sobre D a quarta. Aí substituindo, ó, G 9,807, Z0 61, aqui está em pé, né, mas eu dei aqui em metro, tá? Resolvi em metro, né? 1 mais fator de atrito 0,02, que foi dado também, aqui, ó. A razão de diâmetro em centímetro, em metro aqui, né, que eu já fiz. D1 a quarta. Ele não sabe o D1, ele justamente está querendo saber quem é o D1 para otimizar a potência extraída na turbina, tá? Então, fazendo aqui as contas, né? Certo? Fazendo essa conta aqui no numerador, ficamos com essa, e tirando a raiz quadrada, né? E no denominador ficamos com essa continha aqui, ó. 1 mais 19.062,5 deu 1 a quarta, tá? Então esse é o V1 em função do D1, que a gente não sabe, né? Tá? Então a gente vai substituir o V1 que a gente obteve aqui, ó. Então, com M ponto, né? Rho V1, pi D1 ao quadrado sobre 4. Então, substituindo o M ponto aqui, ó, e o V1 que a gente obteve anteriormente, ficamos com essa relação, né? Tá? Então, substituindo ali, a gente fica com essa relação aqui. Tá? Beleza? Ficou um pouquinho grande, né? Mas é porque a gente tem aqui o U ao quadrado, né? Certo? Ficou um pouco grande porque eu substituí todos esses valores aqui, não ficou muito bonito, né? E esses valores aqui nessa relação aqui. Então deu esse trambolho aqui, né? Essa potência em função do D1. Ó. A gente não sabe o D1, é justamente quem a gente quer otimizar para obter a máxima potência. Tá? E aí, o que a gente tem aqui, ó, o que eu botei aqui, ó? A potência fornecida para diversas velocidades de rotação do rotor, né, velocidade linear, e diversos diâmetros aqui, ó. Tá? Então eu fiz aqui um gráfico, né, dessa relação aqui, onde esse cinza claro aqui é para um diâmetro de 0,09, esse marrom 0,06 e o azulzinho 0,07, tá vendo? Então peguei 6, 7 e 9. Então o 7 aqui, ó, o de 7 centímetros, ele forneceu a máxima potência ali, ó, só para a gente dar uma olhada, né? Eu já sabia mais ou menos a resposta, aí botei um para cima, um diâmetro para cima de 0,09, que é o cinza, e um para baixo de 0,06, que é esse cara aqui. Tá? Então o que está no meio, o 007, maximizou ali, tá vendo? Tá? Deu alguma coisa aproximadamente 35 kW, né? E aí vamos analisar isso agora, então. Substituindo o U em V1 sobre 2, a gente sabe que a velocidade de máxima potência, né, tem que ser o dobro da velocidade linear ali, né, a velocidade do jato. Então a gente pegou o U aqui, ó, e botou V1 sobre 2, tá? Aqui também, V1 sobre 2, mas a gente sabe calcular a expressão do V1, né? Tá? Então o negócio adquiriu uma outra, né? Que aí substituindo na expressão anterior aqui, ó, fica com essa relação, né? Certo? Aí simplificou um pouco mais, né? Porque esse cara aqui
ele era geral, ele tinha um U ali, né? Então por isso que ele ficou esse trambolho muito grande. Aqui a gente tirou o U, né? A gente já substituiu que o U é V1 sobre 2, e aí já muita coisa foi simplificada, tá? Mas é a mesma relação, seria a mesma, se eu pegar aqui o U e colocar V1 sobre 2, eu vou necessariamente chegar nessa relação aqui, tá? Que é o D1 que fornece a máxima potência. A máxima potência deriva igual a zero, né? A gente deriva esse cara com relação ao D1. Então eu usei o matemática lá, né? Peguei o matemática e derivei com relação ao D1 e deu essa relação aqui, ó. Se eu derivar a potência com relação a D1, deu essa relação, que resolvendo para D1 fornece 0,071, 7 centímetros, né? Que foi aqui, ó, olhando aqui atrás, ó. Foi aproximadamente, ó, os 7 centímetros que eu obtive ali, tá? Então, o diâmetro do bocal da turbina deve ter esse diâmetro para maximizar a potência fornecida. Certo? E aí a gente substitui o valor do diâmetro máximo na expressão da potência, e a gente, com D1 igual a 0,71, né, a gente chegou na potência de 42,23 kW, que é o que estava mais ou menos aqui, né? Opa, não deu muito aqui. Ah, sim, é porque essa função é muito sensível, né? O 0,07 deu 34, mas 0,7165, né, vai dar os 42,23 kW. Para você ver como é que o negócio é sensível, né? A gente, por causa de alguns centímetros, ganhou muitos quilowatts ali, né? Tá? Ali, ó. Passou de 34 para 40 e poucos quilowatts ali, ó. Tá? Beleza? Então, como é que a coisa é sensível, né? E aí a gente obtém a velocidade angular, né, de ωr, mais o é V1 sobre 2, então ômega é V1 sobre 2R, mas a gente tem o V1, né, calculado para o diâmetro ótimo, fica 31 radianos por segundo ou 296 RPM, tá? Beleza? Agora, os comentários gerais são o seguinte: um bocal pequeno, ele vai fornecer um V1 maior, mas a vazão máxima é função do diâmetro ao quadrado, né? Então a vazão máxima é menor. Então a potência ela é uma relação entre a vazão e a velocidade. Então, a solução, né, se a gente pegar e não substituir valores, a gente pode generalizar essa função, fazendo U igual a V1 sobre 2 e derivar com relação ao diâmetro. Então, U igual a D1 sobre 2, a gente chega nessa relação, né? Para essa expressão da velocidade em função do diâmetro. A gente derivar com relação ao D1 igual a zero, a gente fica com essa relação aqui, ó. Quanto que tem que ser o D1? Tem que ser o D, o diâmetro do tubo, sobre 2 vezes o fator de atrito, L sobre D elevado a 1/4. Então, se a gente jogar essa expressão, esses valores numéricos aqui do diâmetro do tubo, do fator de atrito do L sobre D, a gente vai ter o mesmo resultado obtido anteriormente, que foi aproximadamente 7 centímetros. Né? Tá? Beleza? Então, o diâmetrozinho ali do bocal tem que ser uns 7 centímetros para otimizar a potência fornecida por essa turbina. Certo? Acabei passando aí 5 minutinhos, mas dá tempo aí de alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Rodrigo ou Magno, tudo certo? Interromper a gravação.